Olá, olá! Estamos começando o OusarCast, o podcast das pessoas que ousam. Hoje, eu, Denis Zanini, juntamente com meu amigo Leandro Cavilac, vamos receber uma profissional cuja trajetória é guiada pela paixão em transformar vidas e relações por meio da comunicação. Nossa convidada de hoje é a Carol Fanaro, especialista em comunicação, palestrante, mentora, fonoaudióloga com mais de 2 décadas de experiência. Seu trabalho é movido pelo propósito de fazer da comunicação uma tecnologia de cuidado e um pilar estratégico para as relações e resultados mais sustentáveis. Hoje, ela vai nos inspirar e ensinar como a comunicação com alma pode fortalecer lideranças, transformar ambientes e gerar um impacto profundo. Carolzinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Denis. Muito obrigada, Leandro, nesse projeto lindo que vocês ousaram, que é o OusarCast. Eu estou muito feliz e muito grata de estar aqui nesse momento e compartilhar essa minha paixão, da qual eu sou uma entusiasta. Essa é a palavra. Perfeito. Então, com muito entusiasmo, vamos dar início aqui à nossa conversa. Carol, você fala que faz a comunicação com alma. Qual é a essência desse conceito no seu trabalho? Ai, Denise, essa pergunta pega lá no coração, né? Porque quando a gente fala de alma da comunicação, eu estou falando daquela comunicação que conecta, eu estou falando daquele comportamento comunicativo que estabelece relações de qualidade. É você saber que a hora que você se comunica e tudo comunica, a palavra comunica, o silêncio comunica, os vários tipos de códigos que temos, as linguagens, então, a linguagem de sinais, os gestos, o corpo, a expressão facial, tudo isso combinado, vira comunicação. Então, eu compreendo que até quando não há fala, quando não há voz, há comunicação. Porque o que a gente precisa é ter expressão, e essa expressão nem sempre vem por meio da voz. E isso vem do conceito lá da inclusão. E para mim isso é alma. Para mim não é mera troca de palavras, é troca de essência, é troca de existências para o aprendizado e conhecimento mútuo, para a gente sair da informação e passar para a conexão. Isso, para mim, é ter alma na comunicação. Muito bem, muito significativo. Eu costumo dizer que para se comunicar basta estar vivo. É, Leandro, a sua perdão, você queria dizer alguma coisa? não, eu lembrei do Ricardo Chaves, porque ele fala que a vida é um eterno relacionar-se. E aí eu faço, parafraseando o Ricardo, a vida é um eterno comunicar-se, porque o que não é a comunicação senão estabelecimento de relações? Exatamente. Leandro, sua pergunta, meu amigo. Olá, Carol, seja muito bem-vinda. Eu queria perguntar que, assim, na sua trajetória, você combina muito saúde, gestão e comunicação. Em que momento você percebeu que isso podia unir essas áreas e gerar um impacto na vida das pessoas e nas organizações? Eu não sei muito bem, Leandro, se foi num momento específico, eu acho que foi mais num caminho, porque eu venho da área da saúde, então eu começo a minha carreira no consultório, na sequência, na verdade, no SUS e no consultório. Tive uma formação bastante voltada para o Sistema Único de Saúde, e desde recém-formada estava em serviços. Então, eu posso dizer que eu tenho aí 26 anos de trajetória na assistência e depois na gestão. E também no consultório e atendimentos domiciliários. Só que a minha carreira ela foi sendo moldada a partir de necessidades que eu fui vendo no mercado de trabalho. E quando eu chego na gestão, quando eu tinha mais ou menos uns 13 ou 14 anos de assistência,
e eu acabava coordenando os serviços, porque eu fui a primeira fonoaudióloga dos serviços onde eu cheguei. Então, eu ajudei a gestão a montar o serviço, depois eu recebi as minhas colegas, e aí os serviços estão indo lá muito bem, obrigada. E quando eu chego na gestão, eu chego querendo ferramentas de gestão da administração para trazer os resultados que o serviço precisa. E quando eu penso em serviço de saúde, qual é o resultado? É o servir, é a quem nós servimos. E para a gente servir, a gente tem que escutar. E aí, essa trajetória, esse caminho foi me levando para esse contexto de que eu precisava escutar quem eu servia, mas também escutar quem estava servindo essas pessoas para poder engajar, para que as pessoas pudessem se sentir pertencentes a isso. Eu acredito muito num termo, não é termo, é uma expressão que eu chamo de comunicação saudável, que aí tem a comunicação consciente, a comunicação estratégica, a comunicação... Mas eu gosto de falar de comunicação saudável, porque a comunicação, ela estabelece relações a partir das conexões que a gente faz com o outro, senão é um mero aglomerado de informações. Elas precisam fazer sentido e precisam atender necessidades, ou pelo menos essas necessidades, se não forem atendidas, precisam ser entendidas para a gente chegar no caminho lá do resultado que é necessário. Então, vendo que eu precisava disso, eu parei e pensei, opa, eu acho que o meu grande objeto de estudo, que inicialmente era na reabilitação de algo que era mais patológico, foi se transformando para algo que era mais da relação. E aí foi quando eu cheguei nos estudos da comunicação não violenta, nos estudos da comunicação assertiva, sem que houvesse uma patologia em si, mas para entender a comunicação como uma ferramenta que pode unir as pessoas, engajar as pessoas, mas também pode separar e pode desanimar. Então, qual o caminho que eu escolhi para trabalhar com as pessoas? O caminho do pertencimento, o caminho do reconhecimento, o caminho das relações. Então, é nesse sentido. Respondi a tua pergunta? Sim, sim. Muito obrigada. Interessante você mencionar a comunicação saudável, Carol. Porque nós vemos no dia a dia das empresas, das grandes corporações, verdadeiras guerras sendo travadas justamente pelo uso, digamos assim, inadequado da comunicação. Às vezes você só quer transmitir um comando, uma solicitação, de uma forma mais direta, só que essa forma direta acaba sendo um pouco mais agressiva. E a forma como o outro, o receptor, faz o acolhimento dessa informação acaba sendo negativo. E daí a comunicação, em vez de criar uma ponte, acaba gerando um muro, né? Uma pedrinha que você coloca nesse muro que você vai estabelecendo, talvez com uma, duas ou mais pessoas. Como é que a gente faz para a comunicação ser uma ponte e não um tijolinho de um muro? Vamos lá. Acho que tem várias camadas nessa sua pergunta. A primeira delas é que eu me comunico a partir da minha vivência, dos meus valores, das minhas crenças, do meu conhecimento, daquilo que me constituiu como ser humano. Isso aparece na minha comunicação. E eu me comunico com o outro que tem as vivências dele, as crenças dele, as experiências dele e o que constituiu aquele outro ser humano. E eu, este outro ser humano, estamos inseridos num mundo, num contexto, com também necessidades, com exigências, com questões a serem atendidas, a serem combinadas para essa vida em sociedade. Então, aqui tem uma tríade, eu comigo, eu com o outro e eu no mundo, que é como eu acredito que a gente deve entender a comunicação. Então, essa é uma das camadas. Então, quando eu, no meu entendimento, estou considerando que eu estou sendo objetiva, mas no entendimento do outro, ele está considerando que eu estou sendo agressiva, aonde é que não conectou? Então, qual é o sinal que eu estou mandando para o outro e que ele está entendendo como agressão? Isso também, eu gosto de trabalhar com as tríades, porque fica fácil de entender.
Isso acontece porque a gente emite sinais quando vai se comunicar. Então, o sinal que eu emito na minha comunicação já cria no seu cérebro, isso a neurociência explica, os neurocientistas explicam, que o seu cérebro já toma uma decisão muito rápida a meu respeito. Então, nos primeiros minutos aqui dessa nossa conversa, você, o Leandro e quem está aí nos assistindo, já tomou uma decisão a meu respeito. Se ia confiar ou não no que eu estou falando, se ia gostar ou não de mim, se ia se conectar ou não comigo. Sabe aquela história da primeira impressão e a que fica? É um pouco por aí, essa questão. E parte de mim entender que sinal que eu emito e que resultado que eu quero causar no outro, com o entendimento de que eu nunca vou ter certeza plena e absoluta de que a minha mensagem está chegando exatamente como eu quero, porque isso passa pelos filtros dele antes dessa compreensão. Então, eu preciso me conhecer, e aí vem uma coisa que eu chamo de autoconhecimento comunicativo, para entender quais são os sinais que eu emito, quais são as necessidades que eu quero atender, como eu me sinto para conseguir fazer isso para o outro chegar desse jeito pleno. E isso não depende de eu me colocar numa caixinha, ou de eu mudar meu jeito, se eu sou uma pessoa mais objetiva, mas simplesmente de ampliar a escuta, de fazer perguntas, de ter curiosidade, de curioso e não de fuxiqueiro, né? Curiosidade, essa curiosidade genuína pelo outro para entender se eu estou conseguindo me conectar com ele. O que acontece? O que a gente vê no mundo corporativo, existe uma pressão enorme por resultados, por metas, isso sempre vai acontecer, e eu não tenho mais o romantismo, um dia eu já tive, de que eu ia combater isso. As metas, os resultados, os crescimentos, as evoluções, isso faz parte da vida. Isso vai continuar acontecendo e vai continuar sendo cobrado. Só que isso não pode custar a saúde do outro. Isso não pode custar a falta de educação com o outro. Isso não pode custar a minha falta de saúde e a minha falta de autogenerosidade. Então, eu percebo que precisa ter mais consciência comunicativa, que vem a partir do autoconhecimento comunicativo, para eu conseguir entender os perfis meu e do outro, então, meu e da minha equipe, e conseguir acessar de um jeito que me respeite sem desrespeitar o outro, e o contrário também é verdadeiro. E isso não significa que as pessoas vão sempre concordar, isso não significa que não vai existir um conflito. Os conflitos são saudáveis, mas ele não precisa ser um confronto, ele pode ser um conflito. Eu posso divergir nas minhas ideias e encontrar um caminho que atenda minimamente às necessidades minha, do outro e as institucionais. Ter clareza disso faz com que a gente não tenha retrabalho, faz com que as pessoas se sintam escutadas. Então, quando elas se sentem escutadas, elas se sentem mais seguras para poder se colocar. E essa expressão no ambiente de trabalho, com essa escuta, ela carrega algo que hoje é muito falado, que é a segurança psicológica. E aí as coisas começam a caminhar para um lado do entendimento, que não é concordância, e muito menos atendimento dessas necessidades individuais, mas é entendimento de aonde é que eu vou ceder, aonde é que o outro vai ceder, aonde que não podemos ceder, porque isso depende de uma diretriz institucional, e assim a coisa vai caminhando. Fácil? Não, parece simples quando eu falo assim, mas não é fácil. Agora, é treino, é habilidade, é prática. É você se colocar nesse lugar da vulnerabilidade e seguir nesse caminho. Nem sempre eu fui essa pessoa, apesar de ter muitos anos de liderança, eu fui descobrindo que nem sempre eu fui essa líder dessa forma. Mas quanto mais a gente tem autoconsciência, autoconhecimento, e aí autoconhecimento comunicativo, mais a gente vai chegando perto disso que seria não sei se ideal é uma boa palavra, mas seria o aceitável, o saudável para essas relações. Muito bem.
Leandro, sua pergunta. Queria perguntar para a Carol. A gente vê, às vezes, as pessoas, principalmente no mundo corporativo, nas empresas, né? Muitas vezes as pessoas, elas estão, às vezes, nervosas, correria daqui, faz coisas do dia a dia, e muitas vezes ela expressa isso na comunicação, né? A gente vê muito isso dentro das empresas, de repente o patrão como fala muito grosseiro, muito áspero, e tem uma comunicação violenta, né? Então, a gente tem o inverso disso. Então, eu queria perguntar a você como a comunicação não violenta ela pode transformar os ambientes, tanto corporativos como de saúde. Você pode dar algum exemplo para falar um pouco a respeito? Sim. Primeiro, vamos pensar o que é violência na comunicação. Se eu penso que a violência é um grito, se eu penso que a violência é uma fala mais firme, mais objetiva, eu vou entender tudo como comunicação não violenta. Mas eu quero fazer uma provocação aqui, Leandro, que é assim: quantas vezes uma pergunta não respondida não é uma grande violência para uma equipe? Quantas vezes uma demanda que uma equipe faz para a liderança, ou uma demanda que a liderança leva para a equipe e ela é respondida com um silêncio, com uma inércia, isso não se torna uma violência. Então, se eu precisar, por exemplo, dar um grito aqui para dizer, Leandro, carro, eu estou te protegendo com o meu grito. E esse grito não é violência. Então, para eu dizer que a comunicação é violenta ou ela é não violenta, eu preciso ter 3 coisas básicas, eu e as tríades. Uma delas é presença. Tá ali de verdade, isso tem a ver com a escuta que eu falei anteriormente. A outra coisa é a intenção. Qual é a intenção que eu tenho de falar o que eu estou falando, para quem eu estou dizendo, para o resultado que eu estou almejando? E a terceira coisa, e não menos importante, é em que contexto. Que esse exemplo do grito, por exemplo, né, né, um de exemplo aqui, esse exemplo do grito, ele traz uma analogia interessante, porque o grito é violento, mas se eu gritei para te avisar que o carro está vindo e você não tinha visto, ele é protetivo, ele é teu protetor. Eu não estou sendo violenta com você, porque naquele contexto, aquele grito era permitido. Então, analisar o ambiente faz com que a gente perceba se a gente está ou não sendo... eu não quero usar a palavra adequado, mas assim, se a gente está indo de acordo com o que está sendo solicitado naquele momento, e também tem relação com o meu desenvolvimento, com a minha postura, com a minha verdade. E a minha verdade, ela tem a ver com aquilo, assim, a minha verdade tem a ver com as minhas crenças, a sua tem a ver com as suas, e a verdade da empresa tem a ver com as diretrizes da empresa. Então, são muitas verdades. E aí, qual é a única verdade? Então, quando eu penso em comunicação não violenta, eu penso em trazer as vulnerabilidades, trazer os problemas de forma respeitosa, com foco na solução. Às vezes vai ter uma reunião mais acalorada. Às vezes pode ser que um dia alguém esteja mais irritado. Eu mesma me vi irritada muitas vezes. Ou porque eu não ia cumprir um prazo, ou porque não tinham me entregue alguma coisa que eu precisava muito para cumprir o meu prazo. Só que isso não me dá o direito de ir lá escrachar com o outro e ser desrespeitosa com esse outro. Então, como que a gente transforma? A gente começa transformando a gente mesma. Eu comecei olhando para mim mesma. O que eu precisava fazer comigo para colocar limites para o outro, para demonstrar vulnerabilidade, a minha vulnerabilidade para o outro. E vulnerabilidade não tem a ver com exposição, que isso também é uma coisa que costuma muito ser confundida. Então, vulnerabilidade não tem a ver com exposição. E autenticidade não tem a ver com sincericídio, que são alguns pilares da comunicação não violenta: a vulnerabilidade, a escuta, a empatia e a autenticidade. Mas não é essa autenticidade do sincericídio, de eu sou assim mesmo e pronto. Porque comunicação é comportamento. Então, você moldar o seu comportamento é trabalho de formiguinha. Você vai contagiando o outro e você vai criando um clima melhor. Aquele comportamento vira um hábito, aquele hábito vira uma cultura. É fácil? Claro que não, porque o outro tem um entendimento dele, tem as características dele. Só que se parte de mim ter esse entendimento, eu não levo as coisas para o pessoal. Então, eu vou contar o exemplo de uma
uma experiência que eu tive chegando numa unidade básica de saúde, e eu tinha 22 dias para preparar a unidade para uma visita de acreditação, para receber um selo de acreditação, que é um selo de qualidade em saúde. Uma equipe que estava... ela estava enfraquecida naquele primeiro momento, ela estava vulnerável naquele primeiro momento pela troca da gestão. Toda vez que troca um gestor, quem chega? Como que é essa pessoa? Como que eu vou me relacionar com ela? Porque tudo é relação, comunicação é comportamento, é relação, a vida é um eterno relacionar-se. Então, as pessoas ficam inseguras, uma equipe fragilizada, era essa palavra que eu queria encontrar. Como que eu precisava chegar ali, eu tinha um resultado para entregar em 20 dias. E quando a gente chega a 22 dias, quando a gente chega na gestão, a gente não chega na gestão assim já fazendo um monte de coisa, porque precisa conquistar as pessoas, isso leva tempo, é um processo. Só que eu não tinha tempo. Então, como que eu me coloquei, me posicionei ali naquele momento? Eu trouxe todas essas ferramentas da comunicação para me aproximar com as pessoas, no sentido de que você está frágil, eu também. Mas você está aqui há muito mais tempo que eu, você conhece coisas a mais do que eu neste serviço, neste lugar. Eu preciso de você e você precisa de mim. Então, eu fui trazendo essa costura junto com a equipe para alcançar aquele objetivo que era comum. E foi um grande desafio. Eu precisei ser vulnerável, eu precisei ser gentil, eu precisei ser acolhedora, só que eu também precisava de acolhimento. Eu também precisava de gentileza, eu também precisava de colo, mas eu era líder. E aí eu fui buscar e tive. Mas a gente precisa ter essa consciência. Qual foi o resultado dessa ação? A gente conseguiu o selo de acreditação, a gente teve esse resultado muito positivo e eu fui reconhecendo o trabalho que tinha sido feito anteriormente à minha chegada. Porque, claro que o final da organização teve muito do meu fazer, teve muito do meu resgate para aquela equipe que estava fragilizada pelo contexto que tinha acontecido anteriormente à minha chegada. Mas a hora que eu cheguei reconhecendo as pessoas, elas se sentiram pertencentes. E quando elas pertencem, elas se engajam, porque elas se sentem importantes. Isso é do ser humano. O humano é um ser social, o ser humano é um ser social, ele precisa dessa relação. E quando ele tem esse reconhecimento, ele percebe que ele gera valor e ele é valorizado por isso, aí ele entrega mais, entrega melhor e entrega de forma saudável. Então, foi isso que eu consegui fazer, consegui um resultado positivo, que parecia inimaginável, foi uma surpresa positiva. Esse processo de acreditação, ele tem algumas possibilidades. Ou você é acreditado, recebe a recomendação da acreditação, ou você recebe uma revisita para acertar os pontos ali que não ficaram ok, de acordo com a diretriz, de acordo com a metodologia utilizada na auditoria, ou você, olha, está tudo muito fora da metodologia, você vai precisar de mais tempo. Então, eram 3 possibilidades. O que se esperava naquele momento daquela equipe diante do contexto? Lembra do contexto? Se esperava a revisita. A revisita ali era o 100% que estava sendo esperado. Mas a intenção era uma intenção de engajamento, de pertencimento, de mostrar o resultado para a gente, de fato, conseguir o selo. E presença era estar ali, assim, estamos juntos. Você está aflita porque o negócio vai acontecer daqui 22 dias, mas você está fazendo isso há 1 ano que a unidade está sendo preparada. Então, reconhecer quem veio antes, valorizar quem veio antes, fez toda a diferença. Então, presença, intenção e contexto aplicados ali na prática, o selo de acreditação lá, muito bem, obrigada, equipe feliz, o selinho na parede, e mais importante do que o selo na parede, do que o certificado na parede, são os processos e as metodologias sendo utilizadas de forma segura com os usuários, com os pacientes, e de forma organizada com a equipe, o que também dá mais segurança. Eu tenho um processo, eu tenho uma diretriz a seguir, então isso também traz mais segurança, logo traz mais qualidade para assistência, no caso. Então, esse é um exemplo muito clássico de que aconteceu comigo e que funcionou muito bem, utilizando a comunicação violenta num ambiente de trabalho. Agora, isso pode... a boa notícia disso é que dá para replicar.
quando a liderança, principalmente, tem esse autoconhecimento comunicativo e tem essa visão, eu não gosto de chamar a CNV de metodologia, eu gosto de chamar de filosofia de vida, de modo de entender a vida, porque está relacionado com como você se comporta nos determinados momentos e ambientes onde você circula. Então, quando o líder tem isso, ele vai criando cultura, porque ele vai mudando hábitos, e um hábito que muda e vira rotina, vira cultura. Obrigada, ótima explicação. Obrigada. Legal. Carol, só para a gente fechar aqui comunicação não violenta, como é que você educa, como é que você transmite isso de uma forma sistematizada dentro das empresas, das corporações? Como que você transforma os ensinamentos, as técnicas em algo aplicado no dia a dia? Você deu um exemplo do que aconteceu com você, mas como que as empresas podem replicar? Existem escolas para isso? Existem treinamentos específicos para isso? Como é que funciona? Sim, existem treinamentos, capacitações, vivências, imersões. Basta ter o entendimento da alta gestão de que isso é uma relevância. Eu entendo como uma estratégia do negócio e dá para ser levado isso, e é um processo. Então dá para ser construído um programa começa lá com a conscientização, aí começa com as vivências, trazemos os exemplos e vamos fazendo como se fosse um jogo de se tivesse sido do jeito X. E vamos acessando coisas do tipo, o que você sentiu? Qual será a necessidade que você não atendeu quando você sentiu essa coisa negativa, essa coisa desconfortável? E eu não gosto muito de falar de sentimento negativo ou positivo, porque, por exemplo, às vezes a raiva ela é positiva, porque ela te molda, ela te leva a dar um próximo passo. Então, e às vezes uma alegria extrema te leva para euforia, e essa euforia faz com que você não meça riscos. Então, eu não gosto de falar muito em positivos e negativos, eu gosto de falar de confortáveis e desconfortáveis. E todo sentimento que a gente tem, vamos pensar que a gente é humano, os CNPJs são feitos por CPFs e os CPFs são de pessoas. Então, sentimos. E cada sentimento que a gente tem nessas situações, eles são mensageiros de uma necessidade. Então, ter consciência de que necessidade eu quero e preciso atender, e como isso está linkado na minha vida, na necessidade institucional, organizacional, isso é fundamental. Então, esses trabalhos sendo feitos com as equipes através de imersões, de treinamentos, de vivências, de workshops, de palestras, e aí os programas são desenvolvidos a gosto do cliente. Então, de acordo com o que ele tem de financeiro para investir, de acordo com o que ele tem de tempo para poder tirar a equipe da operação. Então, isso vai sendo customizado para atender essa necessidade. E como trata-se de um processo, é difícil ter um indicador assim de antes e final, assim, logo na sequência do treinamento. Mas o que a gente percebe ao longo do tempo é uma tomada de consciência. Então, eu tive a oportunidade de fazer o treinamento de recepções de pessoas que trabalham nas recepções de serviços de saúde. E qual foi o indicador que mais, ao longo do tempo, o indicador que mais se apresentou ali como sendo um resultado desse treinamento? As ouvidorias de reclamação da recepção. Foi o indicador que mais apresentou melhora. A gente diminuiu o número de ouvidorias de reclamação de atendimento na recepção. Os problemas continuaram? Continuaram. As pessoas que estão atendendo e que elas recebem essa carga, porque o outro chega lá também, se a gente pensar num serviço de saúde, mas não é exclusivo do serviço de saúde, a gente pensa que alguém chega lá para atender uma necessidade. Nem sempre essa necessidade vai ser atendida de pronto. Às vezes existe um caminho a ser percorrido para essa necessidade ser atendida. E aí ele sente coisas. E a hora que ele sente coisa, ele descarrega essa coisa na primeira pessoa que está na frente dele. E isso é assim na vida. Quantas vezes a gente não chega do trabalho e descarrega
no filho, no marido, na esposa, né? Infelizmente, quem está próximo, a gente descarrega mais. Então, isso é uma coisa para ficar até em alerta, porque os nossos recebem primeiro, porque como a gente tem mais intimidade, a gente segura menos. Mas é uma coisa para a gente pensar nas nossas relações pessoais. Mas voltando aqui, essa pessoa recebe isso o dia todo. Ela recebe isso o dia todo. Então, chega uma hora que a amígdala cerebral dela lá está sendo o tempo inteiro estimulada para ela conduzir essa situação. Só que essa amígdala cerebral, quando ela não é desestimulada, quando ela não descansa, ela o tempo inteiro está esperando uma situação de luta ou fuga. Então, o cara que está do outro lado lá da recepção recebendo isso, não adianta só falar para ele que não é com você, é que você está representando a instituição nesse momento. Não adianta dizer isso para ele. Porque a amígdala dele está lá sendo estimulada. Então, ele vai enxergar qualquer pessoa ali. Se for um gatinho, ele enxerga um leão, porque a amígdala dele está preparada para isso. Então, ele quer lutar ou fugir. E nessa situação, a luta é muito ruim, a fuga pior ainda, porque daí tem uma pessoa da equipe precisando ser atendida e uma pessoa, um cliente, não sendo atendido. Então, tem um conflito instalado ali. E essa situação, ela é muito caótica. Aí, o que precisa ser feito nesse momento? Pausa. A pausa é tirar essa pessoa do conflito, é pausar. Daí a importância da pausa na fala, da pausa para descansar, da pausa na vida, para dar tempo das coisas se acomodarem e voltarem aos seus lugares de origem e a gente não ficar sendo super estimulado. A gente vive uma grande epidemia hoje da infodemia, né? Que um título assim, é muita informação, né? Como se fosse uma infodemia. Eu quis inventar uma palavra aqui e me enrolei, mas e que você escolhe? Que informação que você escolhe? Como você escolhe essa informação com qualidade? E aí as pessoas estão super estimuladas. Então, as telas, os aplicativos, as redes sociais, então está todo mundo muito super estimulado. Então, quando você pausa e você dá esse tempo para você, é importante, por isso que é importante parar, e por isso que essa pausa, então essa pausar 10 minutos, essa idinha no café, sabe, essas coisinhas simples, elas fazem com que você consiga se reconectar para aguentar a dureza que é o dia a dia. E aí vai criando cada vez mais hábito, mais cultura, e aí quando cria cultura, a coisa tende a ser mais fluida. Mas vai depender do quê? Vai depender do entendimento da alta gestão de que isso é algo relevante, vai depender da liderança imediata de comprar essa ideia e de se propor a passar por esse processo junto com a equipe e de seguir mesmo com todas as dificuldades do dia a dia. E aqui tem um alerta muito especial que eu quero fazer. Porque aí na liderança, com tantos anos de experiência na liderança, eu posso dizer que eu me sentia muito responsável pelas pessoas da minha equipe, mas muito responsável. E achava que todo tipo de coisa fora do esperado era responsabilidade minha. Porque o líder é responsável por muita coisa mesmo. Mas nem sempre tudo é responsabilidade do líder. Comportamentos não são responsabilidade do líder. Porque o líder orienta, o líder treina, o líder conversa, mas ele não assegura que o comportamento daquela pessoa vai ser daquela forma. Por isso é tão importante você oferecer ferramenta para ir treinando e capacitando as pessoas para esse olhar. Só que o líder, como diz o Luiz com S, pode muito pouco quando a pessoa não quer nada. E aí vai do líder entender que muitas vezes aquela pessoa, por mais que você usa todas as ferramentas, dá todas as possibilidades de treinamento, faz todos os feedbacks, o líder fez a lição de casa dele direitinho, não teve evolução, talvez aquela pessoa não seja a pessoa ideal para aquele setor, para aquela função. Será que existe a possibilidade de fazer um remanejamento de equipe, fazer um remanejamento de setor, usar todas as possibilidades? E, às vezes, lamentavelmente, a decisão que o líder vai tomar
é pela saída dessa pessoa da equipe. Se isso acontece de forma aleatória, não entregou e eu não tentei nada e vai embora, eu vou ficar só trocando. E aí o turnover vai ser gigantesco. Mas se eu uso todas as ferramentas que eu tenho, aí eu diminuo, a tendência a diminuir o turnover é demonstrar o quanto eu olho para as pessoas, porque eu tento de tudo, só que aí se não é da vontade dela, ou se não tem a evolução dela, não é também responsabilidade do líder, desde que ele tenha feito a lição de casa dele. E aí, para a empresa, o que é importante? Eu diminuo o custo, porque repor uma vaga custa. Repor uma vaga custa caro. E repor uma vaga de alguém que poderia ter ficado custa mais caro ainda, porque tem um preço que é moral nessa questão. Então, eu acho muito relevante que essa conversa seja levada para frente e é trabalho de formiguinha, é mudando o hábito, depois fazendo com que criando consciência, mudando o hábito, fazendo esse hábito virar repetitivo e essa repetição de hábito virar cultura. É um processo e pode ser que isso aconteça a longo prazo, mas tem que ter essa crença e tem que ter esse acompanhamento para a gente ver o resultado disso acontecer. Uau, sensacional. Leandro? Então, eu queria perguntar para você, eu como psicanalista, a gente até estudou muito essa parte da interação, né, da importância de você falar a mesma língua que outras pessoas, né? Então, a gente se aproxima muito da pessoa que a gente está tratando através da comunicação. Então, você tem que falar a mesma língua que a pessoa, eu aprendi muito isso. E vendo você falar, explicar tudo isso, fica muito mais claro. A gente começa a perceber a importância que tem a comunicação, a fala. Às vezes a pessoa não consegue vender um produto porque não sabe falar, né? Ela não consegue se comunicar. Né? A gente está falando de comunicação não violenta, né? Eu queria perguntar para você, você acredita que essa comunicação ela pode ser ensinada para ser uma habilidade natural para as times, né, as lideranças? Como que isso é possível, né? A gente implementar isso? Essa é uma pergunta capciosa. Comunicação, em geral, é comportamento. E comunicação não violenta foi um nome que o Marshall Rosenberg deu para estruturar uma forma de se relacionar melhor com as pessoas, considerando empatia, vulnerabilidade, autenticidade, escuta, essas questões para melhorar as relações, para chegar no caminho do entendimento, passando por sentimentos e necessidades. Então, considerando que comunicação é comportamento e que comportamento é treinável, sim, podemos ensinar, podemos treinar. Mas mais do que ensinar, despertar no outro a disposição, a abertura para essa mudança de paradigma. Porque veja, Leandro, hoje o que é muito comum é a gente estar no paradigma da dominação, que é onde um ganha e o outro perde. Tem o paradigma da dominação. E esse paradigma faz com que essas relações sejam mais truncadas, mais truculentas. A mudança de paradigma é você percorrer um caminho para chegar no paradigma da colaboração. E esse paradigma é exatamente essa estrutura de uma comunicação onde as pessoas se conectam, se escutam, se relacionam, colocam os seus sentimentos e necessidades, conseguem compreender as necessidades organizacionais de acordo com as diretrizes, promovendo um bom clima organizacional, promovendo espaços seguros de fala e de escuta. E a colaboração, porque o que um time precisa mais do que colaboração? Então, sim, é muito possível treinar pensando nessa mudança do paradigma. E é algo que tem que vir de dentro, então tem que ser provocado. Talvez algumas camadas precisem ser desconstruídas aí nessas pessoas. E aí acho que o Denis, que entende bastante disso, assim como você, vão poder me dizer que começa no autoconhecimento, parte para o autoconhecimento comunicativo, e aí vai na aplicabilidade do vou fazer se eu
não tiver o resultado que eu quero, eu vou recalcular a rota, mas sempre com muita generosidade com as escolhas que eu faço a respeito dessa estrutura que vai estar na minha cabeça. Então, eu penso que é muito, sim, possível, que é muito treinável, que precisa ter abertura, e que nem precisa usar o nome comunicação não violenta, nem precisa usar exatamente esta filosofia. Tem vários jeitos, tem vários autores que falam de várias formas de comunicação que você coloca isso para o outro. O Marshall Rosenberg me encantou porque eu gosto muito de pensar e de sentir, e de pensar o que esse sentir está me trazendo. Então, conectou com uma necessidade minha. Mas tem vários jeitos. Eu sou defensora da comunicação não violenta, mas eu não acho que ela deve ser algo para enrijecer, né? E também não acredito que aqueles 4 passos que, quando fala de comunicação não violenta, você vê que eu nem falei deles. Quer dizer, falei, mas sem ser a sequência. Primeiro observa, depois sente, depois reconhece a necessidade, depois faz o pedido. Tá tudo certo, é assim mesmo. Mas, gente, na vida não é assim, agora eu vou pensar, agora eu vou observar o fato, agora eu vou... A gente vai moldando esse pensamento e colocando esse comportamento no hábito a partir do momento em que a gente treina. Porque se eu ficar no mecânico, vou observar o fato, vou sentir o que eu vou nomear o meu sentimento. Ele fez isso de forma didática, para a gente entender, mas comunicação não violenta não é seguir 4 passos. Porque se fosse assim, seria fácil. Você lê lá no livro dele, procura na internet, no YouTube, um monte de lugar que todo mundo fala dos 4 passos do Marshall Rosenberg. Você segue os 4 passos e a vida está feita, está ótima, a comunicação está maravilhosa, não violenta, nunca mais tem nenhum tipo de confronto, os conflitos sempre são resolvidos da melhor forma possível e está tudo bem. Ué, mas você não seguiu os passos? Né? Comunicação não violenta não é manipulação. Comunicação não violenta não é palavra bonita, palavra doce. Porque tem muita gente com voz doce, mas que comportamento muito agressivo, muito violento. Perfeito. Obrigado aí pela explicação. É bem importante quando você fala essa parte da relação do comportamento com a fala, né? A gente muitas vezes não se dá conta disso. Mas obrigado, foi excelente explicação. Obrigada, eu que agradeço. Que bom que está conectando. Tá sem áudio. A gente não está te ouvindo. Pronto. Rumando agora para a parte final aqui da nossa conversa, desse sensacional bate-papo, dessa troca de muitas informações, muito conhecimento que a Carol vem trazendo para a gente. Carol, você costuma dizer que a comunicação é o S do SG. Você pode explicar para a gente um pouco mais como a comunicação pode viabilizar objetivos, propósitos nessa estrutura? Quando a gente pensa em ESG, e essa foi uma descoberta que eu tive recentemente, porque fazendo a minha transição de carreira e entrando mais no mundo corporativo para fazer esses treinamentos, eu fui precisar entender qual era a necessidade das empresas, né? Qual era a dor e a necessidade delas. E aí eu cheguei nesse conceito do ESG e vi que o S, que é a parte do social, do comunitário, ele é o que vai ligar o E ao G e aos resultados. E o que não é conectar se não comunicar? Então, eu fiz essa brincadeira, até fiz um post outro dia no LinkedIn, no Instagram, a respeito disso, que a comunicação é o S do SG, porque se somos um ser social e nos relacionamos e precisamos, o nosso cérebro precisa de relação. Quando a gente ficou confinado lá na época da pandemia, eu não fiquei confinada, porque estava ali trabalhando arduamente na saúde para prevenir, né, as questões lá da população, mas gente que ficou muito tempo dentro das suas casas, o quanto de questões que não foram afloradas por conta dessa falta de contato, por conta dessa falta dessa conexão humana, desse olhar humano. Então, é isso nesse social que vem lá dos primórdios, né? Muitos textos começam, inclusive, com essa frase, né? O homem é um ser social. E aí eu pensei, se o homem é um ser social e a comunicação é um eterno
relacionar-se, se a vida é um eterno relacionar-se, comunicar-se é um eterno viver, por que não o S representar esta ferramenta da comunicação? Porque aí, com times engajados, conscientes, se sentindo pertencentes, com espaço de fala e espaço de escuta, Denis, aqui eu acho que é uma coisa importante de ser falada, eu considero muito relevante, porque essa expressão, espaço de fala, está sendo muito utilizada. Espaço de fala, lugar de fala, muito utilizada para as pessoas poderem verbalizar, poderem expressar suas questões. E o que a gente observa, o que eu observo, é que esses espaços já foram conquistados. Mas muitas vezes dizem que querem nos ouvir, nos dão espaço de fala, mas não nos escutam. E quando não tem escuta, a gente fica só compartilhando informação, e informação sozinha não garante relação comunicativa saudável. Então, espaço de fala, espaço de escuta. Garantir espaço de escuta. A gente não garante nada nessa vida, mas assegurar que eu tenho alguém com abertura para me ouvir, mesmo que não concorde, que eu tenho uma empresa disposta a escutar para pensar em outras possibilidades, em novos processos. Isso traz a questão da governança junto, a questão ambiental junta, e a questão social também. Então, é nesse sentido amplo que eu entendo que a comunicação é o S do SG. Muito bom. Leandro, sua pergunta? Não estamos te ouvindo, Leandro. Opa, queria perguntar para a Carol a respeito da como que ela enxerga a comunicação, né, como uma ferramenta estratégica, né, dentro das instituições para promover mudanças, né, principalmente essas mudanças mensuráveis e o impacto que isso tem na sociedade. Com certeza, ela é estratégica. Ela é muito estratégica. A forma como as empresas se colocam nos lugares onde elas estão, essas empresas que precisam do apoio da população, escutar o que as pessoas têm para dizer. Então, ela é ser transparente. A empresa ser transparente, né, essas empresas, então, que geram muitos poluentes, elas serem transparentes com a sociedade a respeito de o que elas estão fazendo para diminuir essa questão dos poluentes. As empresas que estão trabalhando com as questões de saúde, o que elas estão fazendo para promover mais saúde para a população. Essa transparência faz com que as pessoas confiem nas empresas. Então, ela estrategicamente fortalece a marca e dentro da empresa ela fortalece o time. E aí, com duas forças e duas forças conscientes, a chance é sempre de crescer, de crescimento. Nem sempre é simples, porque somos atravessados por vários fatores. Os econômicos, os sociais, os políticos, os financeiros. E aí, equilibrar todos esses pratinhos para atender todas essas necessidades é um grande desafio. Mas tendo transparência, eu entendo que essa transparência faz com que a comunicação seja de fato estratégica, e hoje, muito mais do que estratégia, ela passa a ser uma necessidade das empresas para se estabelecerem no mercado de forma sustentável, porque empresas perenes, elas são empresas que têm transparência, elas são empresas onde as pessoas confiam. E eu só confio quando eu me sinto bem, eu só confio quando eu vejo que eu tenho relação, eu só confio quando eu tenho conexão. Você vai num lugar, você é mal atendido, você sai falando mal, você sai descontente, você sai não querendo voltar de lá nunca mais. Você é num lugar e é bem atendido, você fala para todo mundo, vai lá que lá é bom. Então, manter esse tipo de relacionamento com quem está lá trabalhando, servindo, e com quem está tomando o serviço, seja ele qual for, ou produto ou serviço, né, é fundamental para que isso seja sustentável
nesse ponto de vista da marca, não só da sustentabilidade mundial, né, do mundo aí, mas a sustentabilidade da marca e a perenidade das organizações. Acredito nisso, com esse desafio aí de equilibrar os pratinhos todos nessa balança econômica e política aí que nos atravessa e que a gente precisa ter muita sabedoria para lidar com tudo isso. Obrigado. Excelente. Carol, chegando aqui ao final do nosso programa, da nossa conversa, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, fazendo jus ao nome do programa, que é Ousar Cast. Qual que você avalia que foi a sua maior ousadia na vida? Puxa, maior ousadia. Denis, eu acho que eu fui ousada desde sempre. Eu acho que eu fui ousada quando eu saí de um bairro da periferia de São Paulo e fui estudar na PUC. Eu fui sem ter condição financeira de estudar lá. Eu fui ousada quando eu acreditei nisso, quando eu contei essa história para mim e acreditei nisso e fui atrás de crédito educativo. Na minha época não existia FIES e nem ProUni, então era crédito educativo. Eu fui ousada quando eu decidi ser fono do SUS. Depois eu fiz uma primeira transição de carreira da assistência para a gestão. Eu fui ousada quando eu abri meu consultório. Eu tinha um mês de formada, eu abri meu consultório, não sabia muito bem o que ia acontecer. Depois eu fui ousada quando eu fiz um MBA junto com um doutorado que eu até tranquei, nunca mais retomei, com um filho de 3 anos, trabalhando em 3 lugares ao mesmo tempo. Isso aconteceu um momento na minha vida. Eu fui ousada quando eu resolvi engravidar, eu fui ousada, eu acho que eu fui ousada em muitos momentos da minha vida, mas talvez a minha maior ousadia tenha sido a última decisão relacionada à minha vida profissional, mas que tem relação direta com a minha vida pessoal, que foi abrir mão da estabilidade do serviço público para empreender na área de comunicação. Isso porque eu passei por uma vulnerabilidade gigantesca, ligada à minha saúde, especialmente à minha saúde mental, e eu precisei recalcular a rota. Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, das minhas ousadias e dos passos que eu dei para chegar até aqui. Fácil não foi, tranquilo não é, mas se a gente não ousar, eu não sei se a gente conquista as coisas. Se a gente ficar só esperando acontecer, eu não sei se as coisas chegam. Eu acho que é uma ousadia sendo mulher, trabalhando na gestão, sendo dessa área da comunicação, foi uma ousadia chegar onde eu cheguei. Mas foi uma ousadia que teve rede de apoio. Então, teve uma família que sempre acreditou em mim, que sempre investiu, uma família muito simples, mas onde se valorizavam livros e boa comida e bons estudos. Então, essa rede de apoio foi, assim como eu cresci, esse é meu filtro, esse é meu valor, e é o que eu levo para os lugares onde eu vou, e o que eu replico para o meu filho, no entendimento de que no filtro dele, ele leve esse valor junto com ele também, porque para mim é inegociável ter acesso à educação, saúde e descanso, para não adoecer. Muito bem, muito bem. Legal. Leandro, suas considerações finais, meu amigo? Primeiramente, eu achei bem interessante, ela falou da parte de ousar, né? Calha bem aqui com o podcast, né? Ousarcast, né? Realmente a gente tem que ousar, a gente tem que dar um passo para frente. Senão a gente procrastina sempre na mesma coisa, com receio de acontecer alguma coisa, a gente fica sempre naquilo. Então, ousar é o caminho, né? A gente tem que fazer isso com consciência. Eu queria agradecer muito você, pelo fato de você ter aceitado aqui o nosso convite, ter deixado todo esse legado de conhecimento aqui,
vai ficar gravado aqui, disponibilizado, acredito, para o pessoal, e a gente vai poder ter mais essas informações aí, de uma forma mais clara, com você explicando assim, né? Porque muitas vezes o pessoal não tem nem noção, mais ou menos, do poder que a fala tem, né? O poder que a comunicação tem. Então, às vezes, a pessoa, eu mesmo já me peguei falando, pô, podia ter falado diferente, acho que eu fui muito invasivo, de repente falei muita coisa. Ou, às vezes, de falar como aluno, meus alunos já falaram, professor, o senhor é muito técnico. E a gente, às vezes, não entende. Então, é uma forma de expressar que eu não, na verdade, eu estou tentando mudar isso agora. E você me falando vai me abrindo mais ainda a cabeça para essa questão aí da fala, a importância que isso tem. E eu acho que foi muito esclarecedor. Eu queria te agradecer, fundo do coração, sua presença aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Suas considerações finais, Carol? Eu queria agradecer muito vocês por essa oportunidade, nesse projeto lindo, desejar sucesso absoluto. Eu tenho certeza que vocês vão trazer pessoas incríveis para contribuir aí, para transbordar para o mundo aquilo que elas têm. Tem mais uma ousadia que eu cometi aí recentemente, que foi escrever um livro, e esse livro está sendo aí negociado para ser publicado com as editoras. Eu queria jogar para o universo já essa informação para materializar e dizer que quando ele for lançado, vocês serão meus convidados de honra para esse lançamento. E como mensagem final para as pessoas, eu vou dizer o seguinte: fale com intenção e escute com atenção. Isso feito, a gente já diminui a distância entre as pessoas, os objetivos, e a coisa flui, que é aquilo que a gente precisa na vida, mesmo com todos os desafios. Olha aí, um novo mantra para a gente começar a praticar. Então, falar com intenção e escutar com atenção. Escutar com atenção, olha aí. Novo mantra para a gente adotar no nosso dia a dia. Carol, muito obrigado pela participação aqui no Ousarcast. Uma grande honra tê-la aqui, uma chuva de conhecimento, muita sabedoria, muitos insights, muitos aprendizados que a gente vai procurar colocar aqui em prática. E quem está nos assistindo, nos aguarde que daqui uma semana teremos mais outra convidada muito especial. Nos vemos no próximo programa. Até mais. Um abraço.